Compartilhando da palavra do nosso Deus, uma saudação especial aqui à nossa irmã, que eu não me recordo o nome, mas é a mãe da Rosana. Como? Cleusa, que está aqui conosco direto de Jequié, né? Não, Vitória da Conquista, aqui conosco. Para nós é uma alegria poder rever a irmã aqui entre nós. Os nossos demais visitantes já receberam o abraço e o cumprimento do pastor, de modo que todos igualmente são muito bem-vindos aqui em nosso meio. Queridos, eu quero convidá-los a abrirem suas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 15. Vamos compartilhar um pouco da palavra de Deus, a palavra que Deus traz ao nosso coração para o dia de hoje. Lucas capítulo 15. Nós vamos ler a parábola a parábola do filho pródigo. Poderíamos dizer também a parábola do filho perdido. Alguns sugerem como sendo a parábola do amor incondicional do Pai. No caso aqui, o pai da parábola representa o nosso Deus que ama incondicionalmente o seu filho. Ama não pelo que o filho pode fazer ou faz, mas pelo que o filho é. Filho é, e o pai o ama por isso. Esse é o texto que nós vamos ler a partir do verso de número 11. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem o anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci as tuas ordens. Mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo, e tudo o que tenho é seu.
mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Vamos orar ao Pai? Pai querido, nós te agradecemos, porque temos um santo privilégio, que é o de poder estar diante da Tua palavra. E por meio da Tua palavra, o Senhor sempre tem uma mensagem aos nossos corações. E desejamos ardentemente receber a Tua palavra nesta noite, palavra que será explicada, palavra que será pregada, explanada, não pelo homem, é o que desejamos, mas pela operação do Teu Espírito Santo. Atue poderosamente, ó Pai, em nossos corações nesta noite, pela Tua palavra que é viva e eficaz, em nome de Jesus. Amém. Nesta noite eu quero falar sobre... Quero falar hoje sobre o tema famílias em crise. Talvez você esteja se perguntando por que eu falaria sobre famílias em crise hoje, uma vez que tem sido publicado no boletim da igreja, que não temos tido por problemas de impressora, uma vez que ela está quebrada e aguardando uma peça que vem de longe, mas também no site da igreja, onde temos anunciado que no último domingo de cada mês, compartilharíamos de algum tema em voga em nosso país, como, por exemplo, hoje nós compartilharíamos sobre o tema o que a Bíblia pode falar acerca da homofobia, uma vez que temos aí um projeto de lei tramitando, a PLC 122, que trata deste assunto, e outros temas mais nós trataríamos aqui, neste púlpito, como as redes sociais, com o tema o que há de social nas redes sociais, e algumas outras questões que são interessantes de nós tratarmos, porque nos afeta diretamente. E eu confesso aos irmãos que eu estava muito ansioso para poder trazer a palavra que estava prevista para a noite de hoje, que é o que a Bíblia trata, como a Bíblia trata esse tema homofobia. Mas Deus vai dando outros caminhos para a gente. E uma das minhas motivações, além daquela que Deus tem falado ao meu coração, consiste no fato de termos tido a oportunidade de estar acompanhando e tratando e ajudando algumas famílias já há algum tempo nas crises que elas estão enfrentando nos dias de hoje, o que não é algo muito assustador sob o ponto de vista que uma das coisas que a gente mais tem visto nos nossos dias são famílias em crise. E como eu tenho feito um exercício, que é o de eu estar olhando o texto bíblico, tentando percebê-lo numa ótica um pouco diferente, porque quando a gente lê um texto como esse que está diante de nós, que é a parábola do filho pródigo, a gente conhece esta parábola de frente para trás, de trás para frente, a gente conhece todos os diálogos. Os irmãos já cansaram de ouvir, seja da minha boca, porque eu já preguei uns 2 sermões aqui baseado nesse texto, seria hoje o terceiro. E a gente está cansado de ouvir mensagens sobre isso. A gente está cansado de ouvir pessoas dizendo, olha, o personagem central da parábola não é o filho pródigo, mas é o pai, porque ele representa Deus e ele é o centro sempre. Deus é sempre o centro. Então a mensagem central não é o retorno do filho, mas é a capacidade do pai de amar o filho que estava perdido e acolhê-lo incondicionalmente. Mas como eu disse, eu gosto de olhar para o texto bíblico, esse tem sido um exercício na minha vida,
tentando achar nele alguma coisa diferente. E a gente, embora seja esse a priori o contexto dessas palavras, o que a gente pode, sobretudo, encontrar aqui nesse texto é a história, é a narrativa de uma família. Porque a gente encontra pai, a gente encontra uma casa, a gente encontra um lar, a gente encontra filhos, a gente encontra um cenário familiar. Entretanto, podemos olhar para esta família aqui, ver que não é um lar que aqui está sendo retratado, mas está sendo retratado uma casa. Embora essa casa não seja um lar. Porque o filho mais novo chega para o pai e diz: pai, dá-me a parte que me compete na herança, porque eu já cresci, já tenho 18 anos, sou o dono do meu próprio nariz, já sei tudo, eu posso dar um sentido à minha vida, um destino à minha existência, e eu quero desfrutar aquilo que eu creio ser a vida ideal para mim. E esse filho, ele, pelo fato de ter crescido, ele achou que sabia tudo. Mas ele não sabia uma coisa, que de nada ele sabia. E quis ter o direito e exercer o direito sobre a sua vida. E então pede ao seu pai aquilo que lhe era de direito, embora ele herdaria quando seu pai morresse, mas ele quis antecipar e disse: eu quero dar linha na pipa. Eu voarei com as minhas próprias asas. Eu vou curtir a vida adoidado. Eu quero viver assim. E a gente, no texto bíblico, a gente percebe o tipo de vida que aquele jovem viveu. Com o bolso cheio do dinheiro, ele vai gozar a vida, sai de casa, vai para uma outra cidade, e ele reúne em torno de si muitos amigos, ou pseudo-amigos, porque falsos amigos são aqueles que vêm a nós e estão diante de nós, ao nosso redor, estão ali para qualquer coisa, quando nós podemos oferecer alguma coisa a eles. Quando estamos com dinheiro, é fácil encontrarmos amigos. E ali esse rapaz tinha muitos amigos, muitas mulheres, sentava nos bares, e aí as mulheres o rodeavam, e ali ele pagava as rodadas de cerveja, as rodadas de bebidas, e pagava para todo mundo, e todo mundo gostava de estar com ele. Entretanto, a Bíblia diz que o seu dinheiro acabou. Porque ele sabia tudo. Mas também não sabia administrar o seu dinheiro. Não sabia escolher a amizade. Não sabia escolher pessoas para estar junto dele. Mas anteriormente havia dito ao seu pai: dá-me a minha parte porque eu sei cuidar de mim. Eu já sei de tudo. Quantos pais já não viveram uma situação assim? Do filho torcer o nariz, de o filho não aceitar aquilo que você diz, porque o filho acha sabedor de tudo. Quem já passou por isso aqui? Não é? Só eu? Ah, bom. Você que os irmãos dizem que eu sou mentiroso, eu sei que eu não sou. A não ser os pais aí que têm filhos pequenininhos, ou bem bebezinhos, né? Mas filhos... Agora deixa eu inverter a pergunta. Quem aqui, sendo filho... porque a maioria dos que aqui estão são casados, tem até alguns avós aqui, já ficou chateado com o pai, como que dizendo: meu pai não me entende, eu sei das coisas. Quantos aqui já tiveram esse sentimento? Ah, tá vendo? É a história mesma.
Você pode não ter enchido o bolso de dinheiro, pode não ter gastado irresponsavelmente, conforme esse filho aqui da parábola, mas filho é filho em qualquer lugar. Pai é pai em qualquer lugar, mãe é mãe em qualquer lugar, e família é família em qualquer lugar, só mudam os personagens. Mas os sentimentos são os mesmos. As narrativas, elas são as mesmas. Então, de repente, esse filho aqui fica sem os amigos para lhe dar um apoio, fica sem dinheiro, fica sem nada. Um dia as mulheres diziam, você é um gatão. No dia seguinte, sem dinheiro, dizia, você é um Zé Ninguém. Você é mais feio que filho de cruz credo. Você não serve para mim, né, e coisa parecida. E esse rapaz entrou numa situação tão delicada, tão complicada, e a sua vida foi afundando de uma maneira tão grande, que a Bíblia diz que para tentar se safar de uma situação difícil, econômica, difícil, delicada, um fazendeiro muito bonzinho lhe ofereceu um emprego e disse, olha, se você quiser trabalhar comigo, eu preciso de alguém para cuidar dos porcos. Tudo bem, o que eu ganho com isso? Você vai comer a mesma comida que os porcos comem. Vai comer a mesma coisa. Esse vai ser o seu pagamento. Se cuidar de porcos, no contexto bíblico, era a atividade mais humilhante da época, mais humilhado foi aquele rapaz quando soube que o seu salário seria a comida que os porcos comiam. Mas a Bíblia diz que chega um determinado momento que esse filho, ele cai em si, ele toma consciência de que nada ele sabia e que o seu pai tinha razão, ele então volta para casa e tenta uma reconciliação. Ou seja, esse é um personagem muito discutido entre nós, muito compartilhado, muito falado. Mas se abrirmos os nossos olhos para a amplitude desse texto, na verdade nós vamos perceber aqui sendo pintada uma família que está em crise, cujo personagem não é apenas esse rapaz, mas é também o seu irmão, o seu pai e até mesmo uma mãe inexistente. Então, uma família em crise. Crise de um filho caçula com o pai e de um pai com o filho mais velho. Crise estabelecida entre os irmãos. Crise porque um irmão não consegue celebrar a alegria do outro que voltou para casa arrependido, tendo aprendido uma lição preciosa para a vida. Crise entre irmãos, porque vemos um irmão com o ciúme do outro. E uma pessoa enciumada, ela é assim, ela não celebra a alegria das coisas que acontecem, mas ela se entristece por não fazer parte daquilo que está acontecendo, por não ser o personagem central do momento, da história, do contexto. Enfim, esta é uma família em crise. Trocando tudo isso em miúdos, quais são as características de uma família em crise? Em primeiro lugar, uma família em crise é aquela cuja mãe é pessoa inexistente. Primeiro sinal de uma família em crise é quando uma mãe é uma pessoa inexistente. Talvez alguns pensam, graças a Deus, minha família, por isso, não está em crise, porque minha mãe está em casa. Não é isso que eu estou querendo dizer aqui, embora, olhando para o texto bíblico, nada se fala a respeito da mãe. Não podemos dizer que não havia mãe. O que podemos dizer, tão somente, é que esta mãe não aparece no relato. Você pode dizer que esses rapazes não tinham mãe? Pode até dizer, mas você está fazendo uma inferência ao texto. Você pode dizer que essa mãe não existia,
que eles eram órfãos de mãe, que a mãe abandonou a família, você pode até dizer isso, mas é uma inferência ao texto bíblico. Porque o texto bíblico não informa nada sobre esta mãe. Mas ela é inexistente. De uma maneira ou de outra ela é inexistente. Ela pode ser inexistente pelo fato de ter morrido. Ela pode ser inexistente pelo fato de ter abandonado a casa. Ela é inexistente pelo fato tão somente de não aparecer, mesmo estando dentro de casa. E é dentro dessa perspectiva que eu quero estar falando aqui nesse texto, acerca de uma mãe ausente. E analisando esta perspectiva, dentro do contexto familiar contemporâneo, podemos ver a mesma coisa acontecendo. Porque numa família onde a mulher não é valorizada enquanto ser, enquanto gente, mesmo estando presente, é inexistente enquanto ser. Porque o ser é. E aquilo que o ser é, nada tem a ver com aquilo que ele faz. Vou aqui dar alguns exemplos. Por exemplo, e aí eu quero pegar uma situação bem presente nos nossos dias, porque nós vivemos uma época em que a sociedade tenta incutir na mente das pessoas conceitos antibíblicos. Por exemplo, você vê nos telejornais, nas revistas, nos jornais impressos, na internet, e não é difícil você ver notícias, e isso acontece praticamente semanalmente, quando se faz referência a casais homossexuais. Mas o próprio conceito de casal contradiz essa ideia. Porque o conceito de casal implica necessariamente a união de duas pessoas de sexo oposto, para se formar um casal. Já em termos conceituais, já fere um princípio bíblico. Porque quando a gente lê a Bíblia, a gente vê no projeto de Deus acerca da família, e a sua constituição sendo ali estabelecida a partir de um casal, homem e mulher. O texto em Gênesis diz que Deus criou macho e fêmea, e tão somente isso. Não existe na ótica de Deus uma outra possibilidade. Porque para Deus família começa com casal, homem e mulher. Isso é família do ponto de vista de Deus. Entretanto, nos dias de hoje, a figura do cônjuge está sendo descaracterizada. Algum tempo atrás eu li uma reportagem de um chamado, e aqui eu estou colocando entre aspas, casal de homossexuais, dois homens que se uniram, conseguiram na justiça o direito de adotar uma criança, para poder, então, cuidar daquela criança e tudo mais. E aqueles dois disseram que eles seriam, ao mesmo tempo, pais e mães para aquela criança. Isso jamais vai acontecer. Jamais vai acontecer. Quero ver uma coisa? Não é difícil também a gente ouvir o seguinte. As duas situações acontecem. Por exemplo, um pai que sai de casa. E aí o filho fica somente sob o cuidado da mãe. E aí o filho cresce e diz o seguinte: minha mãe foi um pai para mim. Já ouviu isso? Ou então o inverso. A mãe saiu de casa ou morreu, aí o filho disse: meu pai foi pai e mãe para mim. Não é assim que muitos dizem? Isso é uma impossibilidade. Porque pai não substitui mãe, nem mãe substitui pai. Por isso que quando casais se separam, se divorciam, às vezes o egoísmo chega a tal ponto que a mulher de um lado diz: estou sofrendo tanto. E o marido diz: essa situação me fez tão mal. Só que ninguém diz
que os mais afetados, os mais feridos, os mais atingidos são os filhos. E ninguém sofre mais do que os filhos ao verem a crise entre os casais. Ninguém. Absolutamente ninguém. Se casais se separam, os mais afetados sempre são os filhos. Sempre são. Então, essa figura do cônjuge nos nossos dias, ela é tão descaracterizada, que a gente vê, por exemplo, alguns pensamentos, como, por exemplo, hoje em dia, existem mulheres que querem ter filhos sem a participação do homem. Existem mulheres que vão aos bancos de sêmen, sabe nem quem é o sujeito. Se o cara é feio, se é bonito, se é rico, se era pobre, se era magro, se era gordo, não querem nem saber. Ah lá, compra um gene e se instala e ali gera o filho. Não querem nem saber quem é o pai. Agora, existem outros casos em que mulheres até encontram um parceiro, mas com uma única intenção, de ter um filho. Não quer nada com o cara. Não quer compromisso, não quer nenhum vínculo, só quer ter um filho. E é como que indo numa prateleira de supermercado e vai, escolhe, e é você mesmo, e vem cá, e ali a coisa acontece. Outro exemplo, e aí nesse caso aqui, se exclui a figura do pai, a figura paterna, a figura do homem, na constituição familiar. Um outro exemplo é a mulher como funcionária do lar. Existem mulheres que são tratadas assim, apenas como funcionárias do lar. Elas não são valorizadas como alguém importante, mas pela função que exercem. Lavam, passam, cozinham, arrumam a casa, cuidam dos afazeres, gerenciam tudo, cuidam dos filhos, e ela é somente um faz-tudo. E aí não é difícil nós, pastores, ouvirmos mulheres dizendo: pastor, eu estou cansada. Mas sabe quando as mulheres dizem que estão cansadas? Quando elas não recebem amor na mesma proporção do amor em que dá. Porque elas se doam, elas se entregam, e cuidam do filho, cuidam do marido, inclusive as mulheres que têm o seu trabalho secular. E aí ela acorda cedo, o marido acorda cedo, eles vão para o trabalho, eles retornam, muitas vezes o expediente do marido termina, ele vai jogar bola, alguns vão para os bares beberem com os colegas, vão assistir o futebol, vão na casa de um, vão na casa do outro, fazem isso, fazem aquilo, e a mulher está em casa, e aí dá banho nas crianças, cuida das crianças, vê se o filho fez as tarefas da escola, se tem alguma coisa anotada na agenda da escola, e aí prepara a janta, ajeita a casa, porque os filhos deixaram a casa uma bagunça, e aí organiza tudo, e aí vai dormir tarde da noite, o marido e os filhos já foram. Mas aí ela continua, porque tem que ajeitar tudo. Porque ela é zelosa da família, do lar, ama os filhos, quer dar o melhor, ama o marido e quer dar o melhor. E em contrapartida não recebe amor na mesma proporção com que dá amor. Isso está tão incutido na nossa cabeça, querem ver só uma coisa? Mulheres, se eu estiverem mentindo, claro que tem exceções. Mas se eu estiver enganado aqui, vocês me acusem, por favor. A mulher faz aniversário, é dia das mães, é Natal, é dia internacional da mulher. E aí o marido chega e fala para o filho: olha, filho, o que eu comprei para sua mãe? Vai lá entregar para a mamãe. Aí vai entregar a mãe abre, embrulha um aspirador de pó. É um jogo de panelas. É uma máquina de lavar roupas. Eu vou quebrar o teu galho, ô empregada,
ou fazedor de tudo, você não vai mais encostar a barriga no tanque, estou te dando aqui uma máquina de lavar roupa para facilitar um pouco a sua vida. Aí é claro, a mulher dá aquele sorriso, fica com aquela cara de paisagem. Essa máquina moderna, né? Ela faz tudo. E aí o cara está crente que está abafando. Mulheres, se você preferiria ganhar de presente alguma coisa que seja só para você, diga amém. Viu, maridos? Continue dando ferro de passar, continue dando panela, compre um fogão novo, fala para ela, para sua mulher, que ela tem que ser empregada mesmo, trabalhadora mesmo, tá? Porque nenhuma delas aqui gostaria de ganhar um colar, um brinco, uma joia qualquer, uma viagem, um jantar romântico. Nenhuma delas gostaria de ganhar isso. Todas elas querem continuar sendo trabalhadoras dentro de casa. Eu sei que não é esse o sentimento das irmãs que ficaram acanhadas de dizerem qualquer coisa, porque talvez alguém tenha ganho algum presente hoje desse tipo, e eu também não vou querer constranger ninguém. O fato é, queridos, que essas coisas estão tão incutidas na nossa mente, e isso vai cansando. De alguma maneira, vai anulando a mulher enquanto ser. De alguma maneira, vai anulando a mulher enquanto ser realmente importante. Por mais que a gente diga, não, eu sou um marido, eu sou um esposo com um pensamento diferente, existem situações na dinâmica do lar que isso não se demonstra. E as mulheres vão cansando. E aí o casamento acaba, mesmo que ele continue durando eternamente. Mesmo que continue durando eternamente. Então, quando a figura da mulher, ela é desconfigurada enquanto ser, enquanto alguém que tem um papel importante no âmbito familiar, a família começa a entrar num processo de crise. Pelo fato desta mulher não receber tal valorização. Segundo lugar, segunda característica de uma família em crise, primeiro, é quando a mulher ela é inexistente enquanto ser. Segundo, quando o pai é excessivamente benevolente. Porque o filho aqui diz, pai, já cresci, me dê o que tenho de direito, eu vou embora. Pai, me dá. Mas o pai ele não abre a boca. Ele não argumenta com o filho. Ele não dialoga com o filho. Ele simplesmente assina o cheque e vá. Ele não senta, filho, olha, a coisa não é bem assim. Eu já tive a sua idade. Eu também já quis ir embora. Mas a coisa não é assim. A vida ela não é fácil. A vida ela é dura demais. O filho provavelmente diria, se o pai assim conversasse com ele, não, pai, eu já sou homem, eu já sei de tudo. Mas filho, diria o pai, eu também já tive esse pensamento que você teve. Porque filho é assim, ele sempre acha que sabe mais do que o pai e mais do que a mãe. Até o dia em que ele se casa e tem filho. Aí ele chega e conclui, meu pai tinha razão. Porque o filho só sabe quando o pai tem razão depois que ele tem filho. Aí ele verá na vida, no filho, nas ações do filho, nos pensamentos do filho, aquilo que ele falava, pensava e sentia enquanto tinha a idade do filho. E é sempre assim, mas o fato é que a gente não vê esse pai aqui sentando com o filho, tomando as rédeas da vida do filho e dando uma direção para o filho. Porque os filhos, eles precisam de limites. Os pais precisam impor limites aos filhos. E se os filhos não recebem limites dentro de casa, nós estamos formando marginais.
Claro que existem as suas exceções, mas essa é de fato a regra. Esse pai aqui simplesmente não soube dizer não para o filho. E os especialistas dizem que os pais têm que dizer mais não do que sim para os filhos. Alguns falam, não pode ser assim, tem que ser assim. Ou você acha que os seus filhos ouvirão sempre sim lá fora, quando crescerem e buscarem uma posição lá fora? Esse pai não soube dizer não. E quando eu vejo pais assim, me reporto logo ao exemplo de Davi. O homem que conquistou muitas coisas, mas não conquistou o amor de seus filhos. O homem que foi vitorioso, mas perdeu a principal batalha da sua vida, que é a batalha contra o mundo que queria os seus filhos. Aí a gente conhece a história. Tantos filhos teve Davi, e aí a gente vê, por exemplo, sua filha Tamar, uma moça linda, que foi violentada pelo seu meio-irmão, qual é o nome dele? Aminon. Foi violentada pelo seu meio-irmão Aminon. Absalão fica revoltado, vai e mata o irmão Aminon, e depois se volta contra o seu pai, e ali tenta roubar o trono do seu pai. Uma desgraça completa naquela vida, naquela família. Mas quando Aminon violenta a sua irmã, Davi não impôs limites e não puniu o seu filho. Absalão tentou fazer justiça com as próprias mãos. Já que meu pai não faz nada, porque ele amava muito a sua irmã, já que meu pai não faz nada, estou com ódio aqui do papai, eu vou fazer alguma coisa, eu vou matar o meu irmão. E depois Davi também nada fez para punir Absalão. Foi uma desgraça na família. A morte que entrou na família e ceifou a vida dos seus filhos, pela falta de limites. Portanto, um pai benevolente, um pai que não toma as rédeas da vida dos filhos, um pai que não impõe limites para os filhos, o pai que não consegue dizer não aos filhos, é um pai benevolente que estabelece crises familiares. Terceira característica de uma família em crise. Primeiro, é quando a mulher ela é inexistente enquanto ser. Segundo, quando o pai é benevolente. Terceiro, quando o filho é interesseiro. E aí que a gente vê, e voltando aqui, a figura desse filho mais novo. Porque há filhos que acham que o melhor que o pai pode lhes dar é dinheiro. Existem filhos assim. É o filho que olha para o pai e não vê um pai. Vê uma carteira recheada. Às vezes nem está recheada. E se não está recheado, vê o cartão de crédito. E aí existem filhos que não pensam, não sabem, talvez não tenham maturidade, para saber que vai chegar um dia que a fatura do cartão vai chegar e o pai tem que pagar a fatura. Ele acha que passou o cartão ali, pronto, está resolvido. Não precisa, não tá, o dinheiro não está envolvido naquele negócio ali. Mas existem filhos que são assim. Já viu ali em desenho animado? O personagem lá vê uma situação, aí o cifrão começa a passar no seu olho. Tem filho assim, olha para o pai, aquela som de máquina registradora e o cifrão lá no olho. Né? Porque tem interesse no pai, quer tirar alguma coisa do pai. É mais ou menos quando alguns fazem, quando procuram Deus. Né? A coisa aperta, ô pai, eu vou lá atrás do papai para me ajudar nessa hora de aflição, nessa hora de angústia, porque papai existe apenas para satisfazer os meus caprichos e resolver os meus problemas. Esse filho aqui, longe de casa, desenvolveu amizades desprezíveis. Ele foi irresponsável, acabou com o dinheiro, e, portanto, acabaram-se os amigos.
E o filho interesseiro só reconhece o valor dos pais quando precisam de alguma coisa. Quando não precisam, pai e mãe não servem para nada. Mas quando a coisa aperta, aí correm logo para o colo do papai. Papai, eu estou precisando. Papai, me ajuda. Aí se o pai, de repente, diz, não, eles também não servem para nada. Para que eu tenho pai? Já começa a chantagem emocional. Aí já começam os biquinhos, começam os choros e por aí afora vai. Há filhos assim, que só procuram o pai somente quando estão precisando. Esses são os filhos interesseiros. Agora, deixa eu dizer uma coisa para vocês, filhos que estão aqui, até os filhos já adultos que aqui estão, até os filhos que já são avós, mas que ainda têm o seu pai e ainda têm a sua mãe, mas principalmente aqui aos filhos, crianças, juniores, jovens, adolescentes, que ainda não geraram filhos, prestem atenção naquilo que eu vou dizer. Guarde bem isso na sua memória e no seu coração. Amigos passam. Amigos não são eternos. Embora os amigos possam passar, e eles passarão, pai e mãe permanecerão até o dia da sua morte. Eu já tive muitos amigos, e eu falo isso para o Mateus. Eu passei o ginásio, na minha época chamava ginásio, né? Ficando velho, Eliseu, estamos ficando velhos. Na minha época chamava-se ginásio. E aí eu passei o ginásio todo com a mesma turma de amigos, 5, 6 amigos. Nós disputávamos torneio de futebol de mesa juntos. Torneio de futebol na escola era o nosso time. Passamos o ginásio todo na mesma turma, estudando juntos. Até um certo momento, alguns de nós foi fazer lá. Agora você vê o estado de insanidade. Flamenguista fazendo o teste no Vasco da Gama. 2 de nós passamos. E eu não sou bom de bola, né? Lógico. Passei e fiquei lá. Mas estávamos sempre juntos. Mas o tempo passa. O tempo passa e cada um toma os seus caminhos. Todo mundo se casa, constitui família. Uns vão morar em outro bairro, outros vão para outra cidade, outros para outro estado, aqui estou eu. Os amigos passam. De vez em quando eu lembro deles, daquele tempo, daquela época. Mas não temos mais contato. A não ser quando nós vamos ao Rio de Janeiro e raramente eu encontro algum deles. Oi, como é que você está? E tal, não sei o quê. Com exceção da mãe de um, que mora em frente à casa da minha mãe, e um desses meninos que mora ao lado da casa da minha mãe, hoje é com a família dele, enfim. Mas não temos mais aquela amizade. Mas o meu pai e minha mãe continuam sendo meus pais, meu pai e minha mãe. Os pais não passam. Uma outra coisa que eu quero dizer para você, que sempre acha que os seus pais não lhe entendem, eu quero dizer para você uma coisa, os seus pais sempre sabem o que é melhor para vocês. Viu, Lucas? Viu, Isabela? Viu, rapaziada, meninada que está aí no fundo? Os pais sempre sabem o que é melhor para nós. Porque aquilo que você está passando hoje, os teus pais já passaram. Eles já adquiriram a experiência. Então, eles sabem ver ao longe, porque isso é experiência. É a capacidade de você antever alguma coisa que vai acontecer. Uma vez chegaram para o Romário e perguntaram assim, mas Romário, como é que pode, rapaz? Você fica o jogo todo sem tocar na bola, de repente vem uma bola, gol. Ele, peixe. É porque sabe como é que é, né? A gente já sabe ali os atalhos da grande área. Mas parece que a bola te procura. Quando a jogada está sendo desenhada, eu já sei exatamente onde ela vai parar. É experiência. E aí o cara estava lá, parece... Aí a gente diz, parece que a bola procura o cara. Não é, ele já está antevendo o que vai acontecer. A experiência leva o indivíduo a isso.
Por isso que o sujeito experiente, ele evita certos transtornos na vida. Agora o cara já é grandão, já é velho, já tem uma certa idade, aí continua apanhando, aí a gente não aprende nunca. Não adquire experiência com as situações da vida. Então, quando seus pais dizem não é porque eles estão de má vontade. Vocês têm que, em primeiro lugar, pressupor que os seus pais lhes amam e eles sabem o que é melhor para vocês. Então, uma família em crise é a família que, em primeiro lugar, é constituída de uma mãe que é inexistente enquanto ser. Ela é constituída de um pai benevolente. Ela é constituída, em terceiro lugar, de um filho interesseiro. Quarto e último lugar, é constituída de filho ciumento. Mas, pai, esse teu filho gastou tudo que é teu. Eu estou aqui com o Senhor trabalhando anos a fio. O Senhor nunca matou nem um pintinho para mim, agora o Senhor manda matar o cabrito para esse meu irmão, que gastou tudo o que tinha, gastou a sua herança, vivendo irresponsavelmente. Esse meu irmão que não foi obediente, esse meu irmão que foi irresponsável, esse meu irmão que foi um promíscuo, ele viveu dessa forma, agora o Senhor o premia, e eu que estou sempre aqui com o Senhor não me dá nada. E é assim com o filho ciumento, como eu já disse, ele só consegue se alegrar com a sua própria alegria. Ele não entrou naquela festa porque aquela festa não era para ele, a festa era para o seu irmão. O ciumento não celebra a alegria de ninguém, ele não celebra, porque ele não consegue ficar feliz com a felicidade do outro. Ele não consegue se alegrar com a alegria que não é a sua própria alegria. Agora veja que esse filho ciumento, ele viveu esses anos todos apenas usando uma máscara. Se você fosse vizinho dessa família, você diria, queria tanto ter um filho assim. Filho ali só trabalhando com o pai, ajudando o pai, é obediente, não é de farra, não faz bagunça, não é beberrão, não vai para as baladas, não é namorador. Que filho dos sonhos? Dos sonhos coisa nenhuma. Só se for dos sonhos do inferno. Porque era um falsário esse filho aqui. Quando chegou um determinado momento, a máscara caiu, ele mostrou quem era. Na verdade, além de ciumento, ele também só tinha interesse. Ele não era aquele filho dos sonhos. E aí é por isso que existe aquele ditado, quer saber o caráter de um indivíduo? Aperta o indivíduo, né? Faça-o passar por situações difíceis, que aí você vai ver o caráter dele. É a situação aqui desse rapaz. Agora eu pergunto uma coisa a você. Qual dos filhos era mais honesto? O que viveu irresponsavelmente ou o que viveu o tempo todo ao lado do pai? O que você acha? O irresponsável. Ele era irresponsável, mas era honesto. Honesto e irresponsável. Porque pelo menos ele demonstrou os seus sentimentos. Pai, eu quero. O outro queria, mas não teve a coragem de dizer. O outro queria, sempre quis, mas não teve a coragem. Ele recalcou o seu sentimento. Ele suprimiu aquilo que era o seu sonho. O irmão mais novo, na verdade, viveu a vida que ele queria viver, mas não tinha coragem de dizer. E é por isso que ele tenta prevalecer sobre o erro do irmão. Então, uma família em crise é a família cuja mulher é uma pessoa inexistente enquanto ser, é uma família onde o pai é benevolente, é uma família onde um filho é interesseiro e um filho é ciumento. Mas, pastor, como então que se trata de uma família assim? A minha família não vive nenhuma dessas situações.
mas eu conheço uma família que vive, do meu vizinho, do meu irmão, do meu parente. Como que se trata uma família desse jeito? Para encerrar, eu quero dar a você 3 passos. Primeiro, essa família é tratada e vence essas crises quando há o reconhecimento do próprio erro. Ou seja, é necessário pedir perdão. Pai, pequei. Pai, errei. Eu não sou digno de ser chamado teu filho. O pai vai e abraça o filho. O pai recolhe o filho. O outro lá tinha sentimentos adversos, mas não foi capaz de pedir perdão. Portanto, filho, você pode estar vivendo hoje sob as asas do seu pai, mas o seu coração pode estar fechado para o seu pai. É preciso pedir perdão. Cônjuges que estão magoados e se sentem amargurados pelo que o outro fez, é preciso pedir perdão. Pais que precisam pedir perdão aos filhos por algo que tivera cometido. Segundo passo, é preciso haver beijo e abraço. Porque a Bíblia diz que esse pai, quando viu o filho, correu, abraçou e beijou o filho. Um dos grandes sinais de quando somos aceitos é quando somos abraçados e beijados. Porque o abraço e o beijo, quando não é sinal de reprovação, é sinal de recolhimento. Terceiro, uma família é restaurada e tratada quando há renúncia. Famílias onde só há exigências, onde só há cobrança, há uma relação doentia e, portanto, entram em crise. É preciso diminuir as cobranças, as exigências. Não estou dizendo que não pode haver imposição de limites, isso é uma outra coisa. O que estou querendo dizer são de famílias legalistas, onde as pessoas se sentem sufocadas e elas não têm espaço nem para respirar. Famílias assim adoecem e por isso existem filhos que estão cansados do ambiente familiar. Existem pessoas dentro de uma casa que ficam ansiosas para dar determinada hora para poder sair de casa. Existem maridos que a pior hora é a hora que indica que ele tem que sair do trabalho e voltar para casa. Para alguns filhos, o pior momento é o momento que tem que sair da escola e voltar para casa. Porque sabe que quando vai chegar em casa, não encontrará um ambiente acolhedor, um ambiente sadio, um ambiente que se gera vida. Querido, eu não sei como está a sua família. Não sei. Nem tenho ideia. Eu sei como está a minha. A sua eu não sei. Mas o que eu sei é que você só será feliz plenamente, se você conseguir ser o pai, ser o marido, que sabe que precisa ser. Você só será feliz se você se conscientizar que você pode ganhar muito dinheiro, mas fracassar enquanto marido, enquanto pai, enquanto mãe, enquanto filho. Porque como Jesus já disse, não adianta ganhar o mundo inteiro e perder a própria vida, e a sua família é a própria vida. Eu conheço um indivíduo aqui em nossa cidade, que se enriqueceu, mas hoje vive sozinho, infeliz e amargurado, sem a esposa e sem os filhos. E os filhos só lhe procuram quando querem alguma coisa. E não querem nem que o pai se case. Porque se o pai se casar, a herança vai ser dividida com a outra mulher, com os outros filhos e por aí afora vai. Mas o Senhor hoje está dizendo a você, eu quero abençoar a sua casa. Eu quero abençoar a sua família. Mais do que o seu interesse, é o interesse de Deus de que sua família seja abençoada.